Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo de domingo diante da equipe do Internacional. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Ele terá Marquinhos à disposição. Wanderson realmente volta. Novas informações sobre mercado. Zagueiro que o Cruzeiro observa, hein? Pretende fazer uma investida? Vamos falar mais sobre isso. E atacante colombiano, valores estão elevados? Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você sem inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro treinou na manhã desta sexta-feira, vai fechar a preparação na tarde de sábado e aí o técnico Leonardo Jardim vai definir o time que joga diante da equipe do Palmeiras. Wanderson treinou mais uma vez, está à disposição, se vai ser titular ou não, aí já é outra história, mas volta a ser opção para o técnico Leonardo Jardim, ele que gosta aí, e com certeza, né, por ser este duelo ali com um técnico que ele conhece muito. O Palmeiras é um dos times a serem batidos no futebol brasileiro, então toda a estratégia é válida e o Cruzeiro terá um time muito forte, com uma mudança na zaga pelo menos. Se vem alguma outra alteração, aí temos que aguardar o que pensa o técnico Leonardo Jardim. Tem uma dúvida, que é quanto à presença do atacante Marquinhos, e eu vou explicar a partir de agora o que acontece. O Marquinhos, que inclusive foi titular diante da equipe do Fortaleza, elogiado pelo técnico Leonardo Jardim, é um atleta que o Jardim gosta muito, tanto que pediu para que a situação contratual dele fosse resolvida. Cruzeiro e Arsenal vêm acertando os últimos detalhes. O Marquinhos não tem presença garantida no domingo, mas tem chance de ser relacionado, se tudo estiver resolvido. O Cruzeiro vai mesmo adquirir o atleta, comprando os direitos do jogador, com um pagamento aí facilitado pelo Arsenal. O Marquinhos também, ele entende que pode ser importante para o técnico Leonardo Jardim. Ele fica no Cruzeiro porque o treinador bancou a permanência dele e o Cruzeiro, obviamente, se acertou com o Arsenal em condições melhores, com o próprio jogador, e aí agora é questão de acertar esses detalhes. Se tudo estiver pronto, o Marquinhos pode sim ser relacionado para o jogo de domingo diante do Palmeiras e não entraria naquela questão da ativação de compra com um determinado número de jogos, porque agora a história ela foi resolvida, pelo menos está tudo apalavrado, falta ir para o papel. Se estiver tudo no papel, Marquinhos será relacionado para o jogo de domingo diante do Palmeiras, e aí é mais uma opção que terá o técnico Leonardo Jardim. De qualquer forma, vamos aguardar esta última atividade na tarde deste sábado, na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro vai iniciar a concentração para o compromisso de domingo, com mais de 60 mil torcedores na arquibancada, para o Cruzeiro, quem sabe, vencer o forte time do Palmeiras. Sobre mercado, não é segredo para ninguém que o Cruzeiro quer um zagueiro canhoto, e a gente trouxe com exclusividade um nome que está na pauta. E apurando com fontes ligadas ao Internacional, o que existe é um interesse do Cruzeiro no jovem Vitor Gabriel, de 21 anos. O jogador, ele pertence ao Sport, mas o Inter tem uma opção de compra barata e que será exercida. E a partir disso, o Cruzeiro tem que negociar com o Internacional. Dependendo dos valores que o Inter pedir pelo atleta, o Cruzeiro pode sim avançar, porque está exatamente naquela característica que quer o Leonardo Jardim. Jogador jovem, zagueiro canhoto, com retorno técnico imediato, vinha sendo titular no Inter, teve até uma lesão aí não tão grave, mas também não tão simples no Internacional no jogo da Copa do Brasil, mas isso aí não seria um fator para impedir que o negócio aconteça. O que vai depender é da pedida do Internacional. Se ela for dentro de uma realidade, a opção de compra do Inter com o Sport, pelas informações que a gente tem, é de 500 mil dólares. Se o Inter quiser lucrar
algumas vezes aí não sei quantas vezes, né, não pode pedir um valor fora da realidade, porque aí o Cruzeiro parte para outras situações. Mas o atleta está dentro daquele perfil, como eu disse, jovem, zagueiro canhoto, potencial de retorno técnico imediato, potencial de retorno financeiro futuro, tudo isso encaixando para o Vitor Gabriel. Vamos aguardar os próximos capítulos desta história e se o Internacional vai topar abrir negociação. Sobre jogador de beirada, a gente tinha falado da ideia de se buscar 2 atletas. O Cruzeiro, ele pode ter aí o Marquinhos como uma dessas opções, porque talvez ali em um cenário ele pudesse não continuar, mas o Cruzeiro quer pelo menos mais um jogador de beirada. É um desejo do técnico Leonardo Jardim. Encontrar este nome no mercado é que a gente tem que aguardar. Um nome, por exemplo, o colombiano Hinestrosa, que inclusive foi convocado para a seleção colombiana. Eu estava conversando com pessoas ali que têm um bom trânsito no futebol colombiano. A pedida do Atlético Nacional já estaria beirando a casa dos 10 milhões de dólares. Isso porque uma equipe dos Estados Unidos tem parte dos direitos. Se não me engano, o Atlético Nacional da Colômbia tem metade e não quer fazer um negócio baixo para ficar com um valor pequeno. Então, o atleta vem sendo muito valorizado, muitos clubes estão procurando, tem outras equipes do futebol brasileiro de olho, tem do futebol mexicano e tem clubes da Europa também. É uma situação bem complexa e hoje difícil de se avançar, mas o jogador ele está dentro daquele perfil também. O que o Cruzeiro vai conseguir no mercado, se vai ser o Hinestrosa, hoje pouco provável, se vai ser outro, aí é com toda a comissão do Leonardo Jardim, o departamento de futebol do Cruzeiro vem trabalhando para achar estas opções no mercado e reforçar o time na janela agora do meio do ano. Tudo isso dentro daquele perfil que a gente vem falando. O Cruzeiro pretende trazer jogador jovem com retorno técnico e retorno financeiro. Jogador que ainda precisa buscar o seu espaço no futebol, precisa dar a vida em campo. É um perfil que o Leonardo Jardim gosta muito e ele aposta nisso nesta janela do meio do ano. Tem Cruzeiro e Palmeiras, é clássico do futebol brasileiro. Tem Pio e Pansieri na área para falar muito do Cruzeirão mais lindo do mundo. É isso aí, falou com a voz entonada, você viu? O cara chegou todo animado. É isso aí. Depois de uma semana minha voz voltou. É, que bom então, porque no domingão você vai precisar muito dessa voz aí. Vou contar que a gripe me pegou com força. É, mas agora tá tudo bem. Vamos falar então do Cruzeiro, Pans, que teve movimentações importantes nos bastidores. Você quer começar por qual assunto? Eu quero começar com a questão do Alexandre Matos. Vamos lá. Segue sendo monitorado pelo Santos, segue sendo estudado pelo Santos e pode deixar a Toca da Raposa. Ontem nós falamos no último pacotão, uma coisa que está na cara. O Matos, ele chegou com muito poder, né, aqui em cima. Só que esse poder foi diminuindo. E aí, hoje, quem cuida do futebol do Cruzeiro é o Mister Leonardo Jardim, o Pedro Júnior e o Pedrinho. Eles dão as cartas no futebol do Cruzeiro. A realidade, então, é que essa é a realidade. O Matos perdeu aquele protagonismo inicial que um dia ele teve, né? Agora distribuindo aí as funções com outros players. Você conhece dessa palavra, né? Players. Outras partes importantes da diretoria. Repete. Players. Muito bom. Outras partes, né? Como o Pedro Júnior, o Pedrinho e também o Leonardo Jardim estão fazendo todo esse trabalho aí de monitoramento de mercado, contando, claro, né, com o departamento específico de análise de mercado que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro está aí procurando peças para essas próximas janelas. E aí o Alexandre Matos, secundariamente, já não tem esse protagonismo. E antes de entrar nesse outro assunto, que eu já estou até tentando introduzir aqui, Pans, falando de reforços, vale ressaltar que o site UOL até publicou uma matéria recente falando que o Fabinho Soldado, do Corinthians, já teria dito não ao Santos. Então, a bola da vez no peixe seria o Alexandre Matos,
Sendo o Alexandre Matos ou não, o Peixe quer resolver nos próximos dias essa situação e ter um novo responsável pelo departamento de futebol. A ver os próximos capítulos. É uma coisa interessante da gente citar, inclusive, porque faz parte desse quebra-cabeça. O próprio Leonardo Jardim, o Pio, não sei se foi a antepenúltima entrevista, ou até mais do que essa antepenúltima entrevista, ele falou que o Cruzeiro estava fazendo uma reformulação na questão dessa análise de desempenho, né? Contratando profissionais, profissionais que fazem esse tipo de monitoramento de atleta e tudo mais. Então, que o Cruzeiro precisava melhorar esse aspecto. Então, uma coisa que está bem nítida, eu acho, é que o Matos, igual eu falei com ele, né? Ele falou, ó, lealdade ao Pedrinho, muito feliz dele ter aberto as portas do Cruzeiro para mim. Agora, se for uma coisa legal para ele, ele vai analisar e talvez pode ir, né? Então, se for sucesso, tudo de melhor, e acho que isso é importante a gente explicar que na verdade, o que está acontecendo no momento, realmente existe essa parte do Santos. Vamos continuar no mercado, Pio? Vamos, porque a gente estava falando justamente sobre análise de mercado, sobre busca de atletas para as próximas janelas, e o Cruzeiro, querendo ou não, tem um jogador importante no radar, né, Pance? O Vitor Gabriel, zagueiro de 21 anos, 1,85 m, pertence ao Sport, está emprestado ao Internacional. Foram 20 aparições esse ano, 20 jogos esse ano, 19 como titular. Zagueiro que é tido como promissor, rápido, né? Muito rápido, veloz, forte, né? Em posição física. Teve uma lesão, se machucou no jogo contra o Figueirense, mas pelo jeito não é nada muito grave, né? Acho que não seria um problema. E óbvio, né? O Cruzeiro tem um departamento médico para avaliar o jogador. Mas é um nome que interessa, o Internacional tem a preferência na compra, mas o Cruzeiro está aí esperando algum movimento para ver se vai contratar esse jogador. É isso, o Cruzeiro não está dando mole não, está de olho aí nesse mercado para contratar Foi até na uma próxima informação janela. que os companheiros, né, o Samuel Venâncio e o Thiago Matar trouxeram e nós apuramos e confirmamos. É isso aí, o Cruzeiro então de olho com o departamento de análise de mercado para, quem sabe, trazer reforços para o Leonardo Jardim nessas próximas janelas. A gente vai ter uma janela de exceção, né, pelo Super Mundial de Clubes, e depois a tradicional janela do meio do ano. Cruzeiro tendo aí essas duas oportunidades para buscar atletas, e vai ter gente que vai sair também, né, Pança? A gente tem falado isso bastante aqui no pacotão de notícias. Vamos falar de Cruzeiro e Palmeiras, Pança? Deixa eu só dar uma passada, que muita gente está me perguntando do Pedrão, que foi uma notícia que nós demos. Isso. Ainda não está decidido. Se o Cruzeiro fizer a solicitação, ele volta a qualquer momento, mas é um jogador jovem e, como o Cruzeiro perdeu o Janderson, vamos ver se ele vai ser contratado ou não, ou se ele vai permanecer emprestado ao Avaí. Isso, o Pedrão tá lá no Avaí. Tá com o Brock lá, né? É, a Série B do Grande Campeonato capita, Brasileiro. ó, capitão, Brock. Gente boa. Pedrão lá no Avaí, então, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, pegando minutagem, isso é importante também para essa garotada que o Cruzeiro revelou recentemente. E aí, Pans, tem Cruzeiro e Palmeiras, expectativa de um grande público. O Cruzeiro aí pediu aumento de carga para 61 mil ingressos, mais de 55 mil bilhetes já tinham sido vendidos, então a expectativa é para uma grande festa nesse jogo do domingo, 7h30 da noite, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale a liderança. O Palmeiras já é o atual líder, se ganhar, continua na liderança. Se perder, se o Palmeiras perder para o Cruzeiro e o Flamengo não vencer o Fortaleza, o Cruzeiro vira o líder do Campeonato Brasileiro. Então, importantíssimo esse jogo no domingo, Paz. Até porque a motivação tá lá em cima, né, Pio? 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. O Cruzeiro não perde há muito tempo. E tem um detalhe importante, Pio. Confiança de vitória é fundamental. Fundamental nessa caminhada. E o Marquinhos, né, tem tudo para ser utilizado também. Vamos ver como é que vai ser essa situação do contrato sendo assinado, o procurador chegando. E aí o Jardim ganha 2 opções para o setor ofensivo. Ganha o Marquinhos e ganha o Wanderson. É, né? isso aí. E também ganha o Matheus Pereira, que volta de suspensão, não jogou contra o Fortaleza, tinha tomado o 3º cartão amarelo no empate em 0-0 com o Atlético, no Clássico no Mineirão, ficou fora contra o Fortaleza, volta agora contra o Palmeiras, um retorno espetacular para o Cruzeiro. O Matheus está em excelente fase. Então, o Jardim aí tendo opções a mais, né? O Wanderson, que não joga há 3 jogos, o Pereira, que está de volta, em contrapartida, tem um desfalque importante também, Pans. Cruzeiro não conta com o Vidalba. Agora, eu acho legal, Pio, você falar do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira, eu ouvi e li muita coisa.
Ah, porque o Matheus Pereira. Ah, porque o Matheus Pereira. Ô, gente, o que o Matheus Pereira vem se entregando e doando ao Cruzeiro, né? Tem gente que critica só por criticar, né? Porque é legal criticar, porque é legal ser mal-humorado, é legal ser chato em rede social. O cara tá jogando bola sim. Você que tá aí do outro lado, gosta ou não? Bola sim, não. Matheus Pereira. Você gostando ou não do cara, ele tá jogando bola, meu camarada. Tá jogando muito. Então... mas... Gente, é um baita de um jogador, tem uma habilidade fora de série, né? E recuperou o bom futebol com o Jardim. Recuperou o bom futebol com o Jardim. É um cara que o Jardim confia muito. Sim. Então, aqueles que não gostam dele devem estar bem tristes. Só que eu falo, né? Eu não tenho problema nenhum em falar. O Matheus Pereira tá jogando bem, isso é inegável, né? Não tem como. Quando tem que criticar, as críticas elas acontecem. Quando tem que elogiar, a gente elogia também, mas nesse momento o Matheus Pereira está fazendo aí um bom papel no Cruzeiro. Então esse Cruzeiro que vai enfrentar o Palmeiras com essa chance de liderança, jogo importante, ingressos aí agora quase um artigo de luxo. Você tem ingresso aí? Nós vamos lá, né? Não, você tem ingresso? Tenho. Não, você tem ingresso para dar para alguém? Ah, não, tem não. Você tem? Galera, não temos ingresso. Eu tenho meu, ué. Não, eu também, mas aí eu tenho credencial para entrar. Então, isso que eu tô falando. Não é ingresso. É assim, ó. Não, o povo acha que a gente tem ingresso sobrando. Não, ingressar é o quê? Entrar em algum lugar, não é? Então, eu tenho minha credencial por isso. Né? Vambora, Pan. A gente tava começando a falar começamos a fiar demais, Nossa Senhora. TIM Ultra Fibra, 600 mega para você voar com a internet da TIM. O streaming também tá liberado. é top. É isso aí. Galera, então, pacotão de notícias hoje em nome mundo. de TIM. Você fique ligado, acompanhe. Semana que vem a gente está de volta e jogo do Cruzeiro e Palmeiras, você acompanha tudo aqui na Itatiaia, hein? Tamo junto, valeu. Tamo junto, galera. Um Tchau, abraço, tchau. fica com Deus. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!